Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gênesis 4, versículo 1 diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Bem, nós temos aqui a história de Caim. Acho que todo mundo, uma parte da história de Caim. Acho que todo mundo já ouviu falar de Caim. Todo mundo sabe que Caim matou seu irmão Abel. Eu fico impressionado de ver como que há uma grande repercussão quando se diz de Caim a respeito dele ter matado seu irmão. E há uma repercussão muito maior ainda quando se fala da mulher de Caim. Há um grande interesse, uma grande curiosidade. Eu já vi muitos teólogos debatendo e procurando saber com quem foi que Caim casou. Acredito que muitos de vocês já tiveram essa experiência. Bom, de onde provém a curiosidade? A curiosidade provém do fato de que, lendo a Bíblia do jeito que ela está, de carreirinha, você vai entender que Adão e Eva gerou o primogênito chamado Caim, logo depois nasceu Abel. Se o Caim matou Abel, então ficou só o Caim, e ele fugiu da presença do Senhor, porque o Senhor não aceitou seu sacrifício, e diz que quando ele fugiu da presença do Senhor, ele casou-se com sua mulher. Conheceu sua mulher. Conhecer ali quer dizer relacionamento íntimo, e com ela coabitou e teve filhos, deu origem a uma genealogia, a um povo. Aí vem a curiosidade: se Caim saiu da presença do Senhor, só tinha ele, Abel, Adão e Eva, com quem que ele casou? E vem gente tentando provar o improvável, que Caim conheceu uma outra civilização, que tinha gente fora de Adão e Eva, que ele conheceu um outro povo na terra, e que foi lá que ele conheceu sua mulher, e os absurdos vão seguindo. Tá bem? Então, isso ganha televisão, internet, YouTube, púlpitos, debates. E confesso que eu nunca vi alguém debatendo o mais importante do texto, que é: por que Deus rejeitou a oferta de Caim? O que tinha de errado com ela? Qual foi a repercussão disso? Isso é interessantíssimo. Isso faz da Bíblia um livro maravilhoso. Como é que eu vou estudar a vida de alguém que existiu há 5.000 anos atrás? E isso é importante para a minha vida hoje, em 2020. É interessante, porque Caim está lá, o primeiro da humanidade, quase 6 milênios atrás. Que eu poderia aprender com Caim? Então, a primeira pergunta nossa é: que pena que as pessoas querem saber com quem Caim casou. Qual a relevância disso? Zero. Até porque Caim já estava em rebeldia, e com quem ele vai casar, fora da presença do Senhor, não vai mudar nada. Ele está rompido com Deus. Então, queridos, apenas para a gente se localizar no texto,
Quando nós lemos aqui no Gênesis 4:1, vê que Eva, quando ela concebeu e deu à luz a Caim, ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. A expressão de alegria que ela teve um menino é uma indicação clara de que ela já tinha tido meninas. Ela exulta de alegria porque agora ela teve um menino, é o primeiro filho homem, mas ela já teve outros filhos. E quando ela diz, do Senhor eu alcancei esse benefício, ela está sonhando que talvez Caim pudesse ser o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, o descendente da mulher. Deus havia dito para Eva que a serpente enganou ela, mas que do ventre da mulher ele ia levantar um que ia destruir a serpente. É bem provável que Eva tenha pensado, adquirir um varão, ele é o semente da mulher. Quão grande não foi a sua frustração, né? Bem, mas não era o descendente da mulher, e ele era um filho comum, foi lavrador da terra, depois dele nasceu Abel, e Abel foi pastor de ovelhas. Quem foi a esposa de Caim? Com certeza, Caim casou com uma de suas irmãs. Por que eu digo com certeza? Porque a Bíblia diz que Eva é a mãe de todos os viventes. Não tem outra civilização. A ciência já estudou o tronco da origem humana, morfologicamente, psicologicamente, em todas, moralmente, em todas as direções, e a ciência é unânime em afirmar que o homem tem origem comum. Dado científico, dado bíblico, Eva é a mãe de todos os viventes. Outra coisa, depois que o Caim matou Abel, a própria Eva disse que ela teve um outro menino, que ela deu o nome de Sete, e ela disse, e o Senhor me concedeu um outro varão, porque Caim matou Abel. Deixando a entender que logo após a morte de Abel, ela engravidou-se e teve um outro menino, a quem ela deu o nome de Sete, que foi a linhagem impiedosa de Adão. E quando Adão e Eva gerou Sete, ele já tinha 130 anos. Então pensa comigo, com 20 anos uma mulher pode ser mãe, com 40 avó, com 60 bisa, com 80 e assim vai. Então imagine numa época que não tinha aborto, nem anticoncepcional, nem regra para ter filhos, que as mulheres e os homens geravam enquanto o organismo permitia. E o texto diz, e Adão e Eva gerou filhos e filhas. Eles não aparecem aqui porque eles não são nomes que não são importantes, não são cabeça de chave na linhagem. Então eles casavam entre irmãos? Sim, a proibição de não se casar entre parentes veio 2.500 anos depois. Lá em Levítico capítulo 18:6. E quem teve a proibição de casar entre irmãos foi a nação israelita. Os outros povos continuaram praticando isso. Não havia proibição. Então, quando Caim matou Abel, já tinha muita gente na terra, mais do que a gente possa imaginar. Para clarear um pouquinho mais a nossa ideia, é só lembrar que o nosso Brasil tem quantos anos? 500 e pouco. Você já pensou na população brasileira? Isso na época dos casamentos que tem um filho, 2. Só 500 anos, olha o tamanho do Brasil, olha a população, fora os que estão fora. Você imagina como é que não estava a Terra com 130 anos quando... Mas o nosso assunto aqui não é saber da mulher de Caim. Eu estou dizendo da mulher de Caim porque esse é um tema que ele chama atenção. E, na verdade, o mais importante desse texto é a gente entender uma coisa que nos diz respeito. Porque se Caim tivesse casado com a irmã mais velha, com a irmã mais nova, a Bíblia diz que Eva é a mãe de todos os viventes, e eu creio e acabou, e não existe outra civilização. Até porque se tivesse outra civilização, eles não fariam parte do pecado de Adão. Se não fariam parte do pecado de Adão, então eles não teriam a sentença de morte. Eles estariam vivos até hoje. Onde eles estão, que ninguém achou eles? Porque a morte veio a Adão por causa do pecado. Se tem uma civilização que não é filho de Adão, que não faz parte do seu pecado, eles estariam vivos até hoje, em algum lugar da terra.
E a Bíblia jamais diria que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Ele seria um justo, não tem o pecado de Adão. A Bíblia jamais diria que todos pecaram. E se tivesse uma mulher de uma outra civilização justa criada por Deus, a última coisa que ela queria era casar com Caim. Caim estava debaixo de maldição. Ela não faria isso com a vida dela. Então é tudo bobagem. Tudo bobagem isso daí. Que chama atenção para uma coisa que não tem a menor importância. E o que tem importância é que lá em algum momento da vida deles, eles resolveram apresentar o seu sacrifício pessoal a Deus. Por que eu falo sacrifício pessoal? Porque acredito que antes disso, quem fazia sacrifícios a Deus era Adão. Adão é uma pessoa que ninguém precisava convencer ele que Deus existe. Ele viu Deus. Ele conversou com Deus. Ele sabia que Deus era real. Tanto é que em Hebreus 11 não diz pela fé Adão, diz pela fé Abel. Porque Abel, quando nasceu, já estava fora do paraíso. Então Adão oferecia sacrifícios a Deus. E com quem que Adão aprendeu a oferecer sacrifício? Com o próprio Deus. Porque quando Adão pecou e fez uma tanguinha de folhas, Deus não aceitou o jeitinho dele se apresentar a Deus. E Deus matou um animal inocente. Uma cena horrível, derramou sangue, pegou a pele, fez roupa e os vestiu. E assim Deus aceitou. E aquele sangue estava dizendo para o homem que ele estava maldito e só um sangue inocente um dia poderia tirar dessa condição. Ele deveria entender isso. Então Adão aprendeu com Deus e Adão, o texto não diz, deve ter sacrificado muito a Deus e provavelmente Caim e Abel aprenderam com Deus. E um dia eles decidiram cada um oferecer a sua adoração a Deus, era ao Senhor. Então o Caim ofereceu a Deus o fruto da terra. Não sei, ele era lavrador, não sei o que ele cultivava, se era uva, se era tâmaras, se era qualquer outra fruta, mas a terra estava iniciando a sua trajetória sob o domínio do homem, ela era fertilíssima. E fico imaginando a beleza dos frutos que ele não pegou primeiro do seu trabalho e levou e apresentou a Deus. E Abel era pastor de ovelhas, ele pegou a ovelha própria, sem defeito, a mais bonita, a mais indicada, e cortou seu pescoço, derramou seu sangue e apresentou a Deus. Humanamente falando, o altar de Abel é mais feio, tem sangue, tem morte. O altar de Caim é mais bonito, tem frutas, tem coisas mais aceitáveis à razão humana. Mas o texto nos diz que Deus, quando foi para receber a oferta deles, ele não aceitou, não se agradou, não atentou. Não atentar quer dizer, Deus não olhou muito para ela, não recebeu, ficou lá e aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Por isso, Caim se enfureceu. E diz o texto que ele irou-se e descaiu o semblante, ou seja, ele ficou irado e arrasado. Sabe quando você vê na cara? Descaiu o semblante. Porque Deus não aceitou a sua oferta. Bom, por que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel? Nós sabemos pela Bíblia que Deus não come frutas e muito menos bebe sangue. A oferta de Caim, ela estava sem base bíblica. Não foi isso que Deus fez para aceitar Adão. Ela estava desprovida da fé. Ela não apontava na direção nenhuma. Era simplesmente um desejo dele, de fazer do jeito dele. Ele não aprendeu assim com Adão, ele não aprendeu assim com Deus. Por que ele estava fazendo assim? A lição aqui, queridos, ela é profunda e abençoadora. Então, para aquela oferta de Caim, não tinha base, não tinha promessa, não tem. Caim é um produto da maldição. Ele é filho de Adão, Adão está maldito. E como que um produto da maldição pode oferecer alguma coisa a Deus para remover a sua maldição? Como é que o maldito faz um trabalho para acabar com a sua maldição? Para Deus, tudo que ele fizer não tem o menor valor. Uma vez que alguém decide se relacionar com Deus, porque
Oferecer sacrifício a Deus significa se aproximar dele, querer se relacionar com ele, ouvi-lo, obedecê-lo. E isso tem fundamento na sua promessa. O homem está rompido com Deus e Deus prometeu salvá-lo, dizendo que isso seria possível através de um sangue inocente sendo derramado em favor dele. Então Abel ofereceu um sacrifício fundamentado numa promessa. Ele se aproximou de Deus crendo, com fundamento. Ele tinha promessa, ele tinha fé, ele tinha condições, ele sabia que daquele jeito ele seria aceito. Tudo no sacrifício de Abel mostra que ele tem fundamento e fé, ele acredita. Agora, Caim está fazendo tudo errado. O que ele está fazendo não está certo, portanto não vai dar certo e não fará nada bem para quem está fazendo. Olha que lição importante. Quer se aproximar de Deus? O caminho está aberto. Deus poderia ter acabado com a raça humana quando Adão pecou, quando tinha 2 pessoas. Deus disse, não, eu vou cobrir o seu pecado até removê-lo na cruz. Expiar com X quer dizer encobrir. E como é que Deus vai poupar o homem agora para salvá-lo depois? Ele vai derramar o sangue inocente em vez de derramar o sangue dele. É uma aliança, é uma promessa, é uma possibilidade. Deus está falando com gente que tem condições de entender isso, fala, não, mas eu creio nisso, eu aceito isso, eu vou fazer desse jeito, eu espero, eu acredito que vai ser assim na minha vida. Já o Caim não. Ele não importou com nada disso, ele fez do jeito dele. Os frutos da terra, eles eram até aceitos como dízimos e ofertas para a manutenção do tabernáculo. Mas eles não tinham nenhuma base, eles não serviam para expiação em hipótese alguma. Encobrir pecados, para não punir, para conduzi-los à salvação. Não, de onde ele tirou isso? Aí, queridos, quando Caim ficou irado e arrasado, nós vemos o próprio Deus fazendo o primeiro ensinamento teológico para Caim. Chegou nele e falou assim, por que você está irado e arrasado? Se você fizer certo, é claro que haverá aceitação para você. Você fez errado. Se fizeres o bem, ele está dizendo, se você fizer corretamente, faça igual a Abel. Você não viu ele fazendo certo? Não teve aceitação? Faça igual a ele. O problema não estava só na oferta, estava no coração do ofertante, desprovido de fé. E isso nos revela uma coisa preocupante para os dias de hoje. Por que Deus rejeitou Caim? Porque rejeitou seu culto. Isso me ensina que se o meu culto não for aceito, nem eu serei. Aproximar-se de Deus, falar com Deus, relacionar com Deus, é possível? É. Mas quando você for fazer isso, você tem que fazer de uma forma certa. Ninguém pode fazer do jeito que ele quer. Eu sei que a maioria das pessoas vão dizer, não é bem assim, não pode sim. É o mesmo Deus. Sabe o que vai acontecer? Deus falou para ele assim, olha, primeira coisa, você não devia estar irado e nem descair do teu semblante. Você já acabou de aprender que tem aceitação para o ser humano em pecado. Você viu que Abel foi aceito. Então isso daí dá para você entender que mesmo depois da maldição, existe um caminho para ser salvo. Segundo, você tem que fazer igual ele fez. Faça o certo. Terceira coisa, Deus diz para ele, se você não fizer o certo e seguir o desejo do seu coração, fique sabendo que tudo que você fizer será contra você. Será para ti o teu desejo. Quer fazer do seu jeito? Faz. Mas isso tem a ver com você. Você vai colher isso. Quer fazer diferente? Quer inventar? Quer alimentar a ira? Quer alimentar o ódio? Quer discordar de Deus? Quer discordar do Salvador? Quer discordar do caminho? Quer discordar da Bíblia? Quer discordar de tudo? Pode fazer. É o teu desejo? Mas isso será para ti. É você que vai colher isso. Quarto conselho de Deus. Mas você tem condições de dominar o seu desejo. Mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está dizendo, não estou pedindo nada que você não possa fazer. É o certo. Quem vai morrer não vai ser você. Quem vai morrer vai ser o animal inocente e futuramente Jesus. Não estou pedindo para você derramar o teu sangue. Você tem condições de fazer isso.
Você só tem que enfrentar o seu desejo, a sua rebeldia, teu coração perverso. Cumpre a você dominá-lo, você tem condições de fazer isso. O próprio Deus dá uma aula de teologia para o Caim e alerta ele dizendo, se você não dominar e seguir o seu desejo, isso vai ser para você. Bem, Caim não se rendeu. Alimentou sua ira, mentiu para Deus, porque ele matou seu irmão. E aí Deus, de imediato, perguntou para ele, cadê seu irmão? Ele falou para Deus, não sei. Mentiu, ele sabia. E ainda foi grosso com Deus, eu sou por acaso o guardador do meu irmão? Não sei. Deus falou, o sangue dele está clamando desde a terra. A terra abriu a sua boca e está clamando. Sabe o que Deus está dizendo? Você deu início a uma guerra que fez a terra abrir a sua boca para engolir sangue inocente, e isso foi o começo de uma batalha que muito sangue será derramado. Olha o quanto de gente que já morreu em batalhas religiosas no mundo, na história da humanidade. Talvez seja um dos motivos que mais matam ainda hoje. Guerras religiosas. Porque todo mundo acha que tem que ser do jeito dele. E Deus está dizendo, tem o jeito certo, que Deus se agrada. Quando Caim não se rendeu, ele alimentou sua ira, ele mentiu para Deus, ele matou seu irmão, ele rompeu com Deus. E quando ele rompeu com Deus, ele teve que ir embora da presença de Deus. Foi quando ele foi para a terra de Nod, que quer dizer terra de peregrinação. Foi viver, a Bíblia diz, andando errante pela terra. Quem não se relaciona com Deus, ele está andando errante pela terra. É comum muitas pessoas dizerem, olha, a gente vive a vida toda, parece que a gente está passando sempre pelos mesmos lugares, pelo mesmo problema, com as mesmas dificuldades, eles não sabem de onde vieram, nem onde estão e nem para onde vão. Estão andando em trevas, no escuro. Não anda. É a geração de Caim. É a geração que não consegue agradar a Deus. E porque eles não oferecem a Deus um sacrifício provido de fé, qualquer outro tipo de sacrifício Deus não aceita. E quando Deus não aceita o sacrifício, a pessoa que o sacrificou foi rejeitada. Mas será que é assim? É. Você vai ver que aí Caim casou-se, foi para um lugar distante e deu origem à sua descendência. E logo apareceram os músicos, logo apareceram aqueles que forjavam os metais, e prosperou e construiu cidades. Já começou a honrar o seu filho, colocou o nome do seu filho na cidade. A honra e a glória já não era mais a Deus, é a honra humana. E olha, os cainitas encheram a terra. Eles estão aí aos milhares para todos os lados. É gente que não quer nem saber o jeito que Deus quer, eles fazem do jeito que eles querem. Aos milhares. Nós temos o privilégio de aprender com a palavra de Deus hoje, Deus dizendo, olha, se você fizer o certo, você será aceito. Se você não fizer o certo, isso é com você. Faça do jeito que você quiser. Isso tem a ver com você. Será para você. Bem, a descendência de Caim encheu a terra. Casou, cresceu, prosperou. E a descendência de Adão, através de Sete, eles eram chamados filhos de Deus. E os filhos de Caim, eles eram chamados filhos dos homens, ou filha dos homens, porque ele já não era mais descendente da promessa. Eles não tinham mais compromisso com a promessa, nem com Deus, nem com nada. Ele era simplesmente homem. O homem vivendo errante na terra, perambulando pela terra da sua peregrinação. A descendência de Caim começou a corromper a descendência de Adão, que deu origem à ira de Deus que trouxe o dilúvio e destruiu com todo mundo e sobrou 8 pessoas. Olha que interessante. Se nós não soubéssemos o fim dessa história, do primeiro juízo que Deus trouxe, nós diríamos assim, não, Deus, desse jeito todo mundo, a maioria está do lado de lá, a gente vai ter que modelar o seu jeito de querer culto. Você vai ter que rever o jeito certo. Não é assim que nós fazemos hoje? Quando a maioria começa a falar que quer de um jeito, e a minoria perde,
Aí os governos se dobram, os líderes se dobram, porque a maioria, a multidão. Nós teríamos que dizer, Deus, a terra inteira está sacrificando igual a Caim. Inclusive os teus filhos, os filhos de Sete. Se uniram, casaram entre si, e está todo mundo seguindo a liberalidade de Caim. E sabe o que Deus diz? Eu vou destruir com o homem que eu criei. E pegou um casal, que era da linhagem impiedosa de Sete, calmamente, sem nenhuma pressa, mandou fazer um barco que durou 120 anos, e Deus destrói a população da terra. Sabe onde começou isso? No culto de Caim, que não foi aceito. Você diria que um sacrifício rejeitado chegaria nesse ponto? Foi o que Deus disse para Caim, olha, isso tem a ver com você. O sangue do teu irmão está clamando. Deus estava dizendo para ele, olha, o problema não é só o Abel que você matou a geração que viria dele. Tem a ver com a sua descendência. E agora a tua origem vai continuar derramando sangue, você vai andar errante pela terra. E olha o que vai acontecer em Gênesis 6, e isso tem a ver com alguém que não aceitou o certo de Deus para a sua vida. E Deus continua o seu plano através de Noé, repovoa a terra, e tudo começa a acontecer de novo, Deus orientando o seu povo como que eles tinham que fazer. Queridos, eu vou citar para vocês Mateus 23, 34 e 35. Jesus falou assim, olha, por isso eu vos envio, falando conosco, é Mateus, não é mais lá em Gênesis, Mateus, Evangelho de Jesus, para nós igreja. Ele falou, por isso eu estou enviando para vocês profetas, sábios e escribas. Sabe o que vai acontecer? Uns vocês vão matar, outros vocês vão sacrificar, outros vocês vão rejeitar. Até que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado desde Abel. O que quer dizer isso? Jesus está dizendo, eu continuo dando aquela mesma aula que eu dei para Caim lá no princípio. Eu vos envio profetas, sábios, sacerdotes, escribas. Sabe o que vocês fazem? Mata, rejeita, não obedece. Mesmo ensinamento, ele está dizendo, olha, vai cair sobre vocês o mesmo sangue que caiu sobre a vida de todo o sangue justo derramado desde Abel. Um último versículo, Hebreus 11:4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Sua oferta, diz o texto, mesmo depois de morto ainda fala. Olha que exemplo que foi Abel para nós. Ele ofereceu um único sacrifício, por causa disso ele morreu, mas o texto diz, o sacrifício dele era provido de fé, de esperança, ele sabia o que ele estava fazendo, era Deus, ele sabia da expiação, ele sabia da promessa do Salvador, ele estava sacrificando a Deus sabendo o que ele estava fazendo. O texto diz, mataram o Abel, falou, mas a sua oferta ainda fala. Uma lição, queridos, que a gente aprende com o próprio Deus para a gente nunca mais esquecer. Ele dizendo assim, olha, se o seu culto a Deus, se um dia na sua vida nós decidimos relacionar com Deus, porque enquanto Caim e Abel não quiseram sacrificar a Deus, eu não sei quanto tempo eles viveram debaixo do sacrifício de Adão. Mas o dia que eles decidiram relacionar com Deus, e cada um apresentou a sua oferta pessoal, aí Deus olhou para uma e disse, essa não tem fé, essa não tem fundamento, isso está errado, isso não tem nada a ver com Deus, isso daí não é provido de esperança, de compromisso, de aliança. Isso quer dizer para nós hoje o seguinte, que o nosso culto, quando a gente se reúne para cultuar, que nós queremos nos relacionar com Deus. E esse nosso ajuntamento, essa nossa reunião, ela tem que ser provida de fé. Eu sei porque eu estou aqui. Eu creio no Deus que mandou nós nos reunirmos. Isso tem a ver com a minha esperança, além da vida eterna, isso tem a ver com a minha obediência à tua palavra, isso tem a ver com o meu entendimento do seu plano. Eu creio que é expiar, eu creio que é tirar o pecado do mundo,
Eu sei o que é ter acesso a Deus pelo vivo e novo caminho que é o sangue de Jesus. Por isso eu estou aqui. Porque se Deus olhar para a minha oferta e para a sua oferta e falar, não tem nada de fé, de entendimento, de compromisso, Ele não vai atentar. É o mesmo Deus. É a mesma coisa que Jesus falou, olha, eu vos envio. São enviados de Deus, são profetas, são ministros, são escribas. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão perseguir. Está falando para Israel esse versículo. Vocês vão perseguir. E vai cair sobre a cabeça de vocês todo o sangue justo derramado desde Abel. Abel foi o primeiro a ser rejeitado. Por que que Caim ficou com raiva de Abel? Porque Deus aceitou o culto dele. E porque Deus havia rejeitado o culto dele, aceitou o de Abel e rejeitou o de Caim. Deus falou ao contrário, você deveria fazer igual. Segue o exemplo bom, provido de fé. Lá em Hebreus, quando vai falar dos heróis da fé, não diz pela fé Adão. Por quê? Porque Adão não precisou de fé. Adão viu. Quando você tem os olhos, você não precisa da fé. Abel não. Abel nunca viu Deus, ele já nasceu fora do jardim do Éden. Ele ouviu o pai dele falar de Deus e ele creu. Ele ouviu o pai dele falar do sacrifício do animal inocente e ele acreditou. Ele ouviu falar da aliança, da promessa. Olha, Deus falou que da tua mãe, ou seja, Deus falou para a tua mãe que da semente da mulher ele vai levantar um que vai quebrar a maldição que ele mesmo lançou. E Abel acreditou nisso. Quanto tempo chegou o remidor? 4 milênios depois. Não importa, Abel já estava na glória. Há muito tempo ele já estava lá esperando o dia da sua ressurreição. Queridos, é um ensinamento de Jesus dizendo, se o teu culto não for aceito, você também não será. É o ensinamento de Deus dizendo, olha, se o teu culto não for aceito, você que ofertou também não é. Eu sei que a religião vai te falar diferente. Eu sei que haverá milhares de mestres dizendo, não, como a maioria seguiu Caim, até os filhos de Deus. E quando os filhos de Deus seguiu Caim, o que Deus fez? Falou, então agora não tem jeito, vamos poupar todo mundo? Deus não mudou. Por que Deus não mudou? Porque não existe outra forma. Deus falou, tem o jeito certo de ser salvo. E qual é o jeito certo? É o jeito que Deus proveu. O animal inocente vai morrer, você vai oferecer o sacrifício dele. O sacerdote fazia isso anualmente, pedindo perdão para Israel. Ele vai morrer no seu lugar. Para você não morrer, quando você comparecer diante de Deus, teria que morrer. Para você não morrer, ele morre no seu lugar, e o animal vai ficar morrendo até chegar aquele que tira definitivamente o pecado, que é o sangue de Jesus. E quando chegar o sangue de Jesus, você continua sacrificando na mesma fé, no mesmo compromisso, na mesma esperança, na mesma obediência. De Adão até o dilúvio, salvaram-se 8 pessoas. De Jesus até a grande tribulação, só Deus sabe quantos serão salvos, mas também será uma minoria. A maioria vai seguir o exemplo de Caim. Cada um fazendo o que quer. E querendo, na força do seu desejo, ou na força da maioria, exigir que Deus aceite o seu sacrifício. Deus disse, se você fizer o bem, haverá aceitação para ti. Se você não fizer, o pecado está aí. O pecado está à porta, disse Deus. O pecado está diante de você. Cumpre você dominá-lo. Se você não dominá-lo, ele está aí. O seu desejo será para ele e ele será para ti. Tem a ver com você. Eu entendo, queridos, que nós temos que, ao desejarmos oferecer a Deus o nosso culto pessoal, nós temos que aprender que isso é mais sério do que a gente imagina. E não entrarmos no embalo de Caim, porque os filhos de Deus, da linhagem de Adão e Eva com Sete, entraram no embalo dos filhos de Caim e pereceram. O que aconteceu com aquela geração? Morreram todos afogados. Tragicamente. Deus não os amou? Deus não aceitou? Deus falou, não, tem o jeito certo. Não tem outro jeito. A Bíblia é clara, não existe um outro nome, não existe um outro evangelho, não existe uma outra forma de nós termos acesso a Deus. Se há interesse por Deus, nós temos que fazer o jeito certo. E quando Deus disse para Caim o jeito certo, você tem como fazer. Ninguém está pedindo para você morrer.
É para você crer, se comprometer, entender que isso é de valor incalculável. É relacionar-se com Deus, é aproximar de Deus. Isso é culto pessoal, cada um tem que apresentar a sua vida a Deus, de forma que Deus se agrade dela. E Deus falou, para mim se agradar do seu culto, atentar para a sua vida e aceitar você, você tem que fazer o certo. Por isso Hebreus diz, olha, Abel ofereceu um sacrifício excelente pela fé. Ele não viu Deus, mas ele ouviu a promessa. Ele ouviu quem viu. Ele ouviu a aliança. Ele ouviu o pacto. E o seu culto tinha a ver com o pacto, com a aliança, com o compromisso. De Abel não tinha nada. Não tinha nada que vinculasse com nada. Era uma coisa dele. E Deus não prestou atenção nisso. Existem milhares de pessoas hoje oferecendo para Deus coisas que não tem nada a ver. É pura religiosidade. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Quero orar com você. Glória a Deus. Nós temos o direito de entrar na presença de Deus a hora que a gente quiser, pelo sangue de Jesus. É o vivo e novo caminho. A porta abriu. Só não entra quem não quer. Só não entra quem não crê. Só não se relaciona com Deus quem não crê que Ele vai salvar, que Ele está comprometido com a nossa salvação, que Ele venceu a morte. Então, queridos, nós somos chamados hoje para revermos o nosso sacrifício pessoal a Deus. Ele não quer dizer que você tem que ser um super-homem, uma pessoa que não tem pecado, que você tem que ser um santo canonizado. Não. Deus falou assim, faça o certo. Faça o certo que você vai ser aceito. Deus vai aceitar a sua vida. Deus vai aceitar o seu culto, o seu louvor, sua oração, seu pedido. É só você fazer o certo. Deus não vai mudar o plano dele para agradar a maioria. Ele não mudou o plano dele para agradar a maioria antes do dilúvio. Ele não vai mudar o plano dele. Se fizeres o bem, o certo, haverá aceitação. Pense nisso. Vamos pensar nisso. Deus, em nome de Jesus, viemos te adorar. O Senhor sabe exatamente quem nós somos. Antes de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia. Não tem nada, ó Deus, para te dizer que o Senhor já não saiba. Queremos te pedir que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que nós comparecemos diante de Ti, de corpo presente e de coração ausente. Quando a Tua igreja louvou e nós não louvamos, quando a Tua igreja orou e nós não oramos, quando a Tua igreja adorou e nós não adoramos, quando a Tua palavra foi dita e nós não ouvimos. Perdão, Senhor. Quantas vezes, ó Deus, nós te tratamos como se o Senhor não estivesse presente. Em nome de Jesus, arrependidos, advertidos, exortados por sua palavra, nós queremos a um só coração te dizer perdão, Senhor. Mas também é verdade, ó Deus, que nós queremos nos relacionar. Por isso estamos aqui. Por isso, ó Deus, de tudo que o mundo nos oferece para fazer, nós escolhemos voluntariamente estar aqui na Tua casa, nos Teus átrios. Porque nós queremos, ó Deus,
falar com o Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor habite o nosso coração, que o Senhor nos conduza, que o Senhor, ó Deus, cumpra o seu propósito, o seu sonho na nossa vida. Que o Senhor nos guarde, ó Deus, de seguirmos os filhos dos homens, que te afrontam, que te desprezam, que não acreditam no seu juízo, na sua misericórdia, no seu amor, na sua bondade, no seu plano, na sua promessa. Guarde-nos, ó Deus, de seguirmos os caminhos deles. Nós queremos, ó Pai, fazer o que te agrada. Por isso, ó Deus, continuamente nós estamos aqui no seu culto, ouvindo a tua palavra, aprendendo o teu evangelho. Continuamente, ó Deus, nós oferecemos a ti o nosso coração aberto para aprendermos a tua revelação e oferecermos a ti, ó Deus, uma vida que o Senhor tenha prazer nela. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, pela vida de todos que aqui estão, seja lá quais forem as barreiras, seja lá quais forem os motivos que muitas vezes impedem, ó Deus, deste relacionamento ser restaurado. Nós queremos que isso seja destruído agora, em nome de Jesus. Que toda a humanidade, que toda a carnalidade, que toda a religiosidade, que todo tipo de endurecimento de coração ou influência do mundo, elas sejam destruídas, Deus, e venha na nossa vida um novo tempo. Tempo de comunhão, tempo de consagração, tempo de bênção, tempo, ó Deus, de desfrutar da tua presença na nossa vida. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, na vida de todos que aqui estão. Se tem aqui alguém doente, ó Deus, se tem aqui alguém oprimido, triste, amargurado, abatido, enfrentando gigantes, Deus, entra na história dessa vida. Pai, nós estamos aqui na tua presença agora em nome de Jesus. O Senhor conhece a cada um de nós. Eu te peço, entra, ó Deus, nesta batalha, entra, ó Deus, nesta vida, toma o teu controle. Senhor, endireita os caminhos, cumpra o teu propósito. E o teu nome, ó Deus, será glorificado. Que a vitória que há no nome de Jesus, que a vitória que há no sangue de Jesus, venha, Senhor, sobre a nossa vida, pois nós estamos aqui pelos méritos do sangue de Jesus, para oferecer a Ti, ó Deus, culto em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.